Olá, eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre queimaduras solares. A gente está entrando agora numa época, nesse momento da gravação, em períodos mais quentes do ano. Estamos atualmente na primavera, que já tem cara de verão, não é verdade? Aqueles dias extremamente quentes e abafados. E o sol não poderia ser diferente, ele está muito mais intenso. Nós percebemos que no decorrer dos anos a radiação solar, a radiação ultravioleta A e ultravioleta B tem estado um pouco mais forte, e isso tem uma grande interferência na nossa relação com o sol e nos nossos eventos sociais que nos expõem ao sol, tanto eventos sociais quanto eventos de trabalho, não é verdade? Porque muitas pessoas ainda se expõem muito ao sol durante os seus períodos de trabalho. Qual que é o grande X da questão? O sol, ele é benéfico para o nosso organismo, obviamente, em quantidades moderadas. O sol ele é muito importante, principalmente na síntese da vitamina D, que está envolvida com o metabolismo do cálcio no nosso organismo, entre outras coisas. E quando esse sol ele passa a ser incidido na nossa pele de uma maneira um pouco mais intensa, nós vamos ter os efeitos deletérios, os efeitos maléficos do sol. Quem nunca foi para a praia ficou um pouquinho mais descuidado, ficou um pouco mais exposto à radiação solar e voltou parecendo um camarão, não é verdade? Nesse tipo de situação é importante que a gente entenda que algumas pessoas nunca vão ficar bronzeadas. Para a gente entender um pouco os efeitos da radiação solar, é importante que a gente entenda que algumas pessoas têm uma quantidade pré-determinada de melanina, que é aquele pigmento na nossa pele que faz a proteção contra a radiação solar. Aquelas pessoas muito clarinhas nunca vão se bronzear, e normalmente são aquelas pessoas que são mais suscetíveis ao desenvolvimento do câncer de pele. Obviamente que a maior parte dos cânceres de pele estão relacionados à exposição crônica ao sol. É aquele sol que vai tomando ao longo da vida, pouquinho a pouquinho, até que esse efeito cumulativo do sol provoca uma alteração maligna na pele que culmina com o câncer de pele. Existe um tipo de câncer de pele que é o melanoma, que ele é provocado por essa irradiação aguda, na maior parte dos casos, aquela exposição solar muito intensa, chamada operação camarão, quando a gente vai para a praia. Obviamente que não é só isso, não é só esse o fator de risco para o desenvolvimento do melanoma, mas é um dos. Existe também aquele componente genético, famílias em que o vô teve melanoma, o pai teve melanoma, a mãe teve melanoma, o filho provavelmente tem um aumento dessa predisposição. Além do câncer de pele, a irradiação solar ela também provoca graves alterações, como por exemplo queimaduras solares, que é aquela vermelhidão muito intensa, podendo ir desde uma dor intensa na pele até a formação de bolhas, que é uma queimadura muito mais grave. Nesse tipo de situação é sugerido que se procure atendimento médico por conta principalmente da analgesia, da prescrição de medicamentos para dor. Uma queimadura solar nada mais é do que uma queimadura, é tão dolorido quanto uma queimadura no fogo ou com uma queimadura com um ácido. Além disso, é muito comum que durante os períodos do verão nós nos hidratemos, é importante que a gente se hidrate, e às vezes a gente vai tomar uma bebida que contenha limão ou algum outro produto ácido, ou que venha da laranja ou do limão, ou de alguma substância cítrica ou algum outro elemento vegetal. Onde que eu quero chegar com isso? Nas queimaduras provocadas pelos elementos vegetais, que é chamado de fitofotodermatose. Não é somente a queimadura pura do sol que gera um efeito danoso na nossa pele. Às vezes, quando nós somos submetidos a alguma substância que reage com o sol, isso também pode gerar um efeito deletério na nossa pele, chamada fitofotodermatose, que algumas pessoas conhecem como a queimadura do limão. Normalmente pega aquelas áreas em que a pele foi exposta ao produto cítrico ou ao produto ácido, e aí na exposição solar faz uma reação química que provoca uma queimadura. Então não se esqueça de lavar as suas mãos, não se esqueça de se proteger com o filtro solar. Isso que eu falei até agora é muito conhecido pela população em geral, de uma maneira geral. Existem algumas situações específicas, como o uso de alguns medicamentos que também podem provocar reações solares. Isso é muito importante porque isso nem sempre é identificado pelo paciente. Então, se você está usando algum medicamento específico, pergunte para o seu médico antes de você se expor ao sol. Algumas medicações podem também provocar como se fossem queimaduras durante a exposição solar.
Fico à sua disposição. Até a próxima.